parado e pensado realmente se era realmente aquilo que eu queria fazer, procurar um outro médico, procurar outras opiniões, acredito que não teria feito. Agora, Bruna, você pagou por essas cirurgias, por todos os procedimentos cirúrgicos, estéticos, tanto que o Dr. Nelson fez ou até outros, ele fez todos, é isso? Não, ele não fez todos. Eu fiz uma bioplastia com outro médico. Mas hoje em dia eu tô... depois da cirurgia dele? Depois da cirurgia dele. Com ele eu não cheguei a pagar, eu ia pagar com o meu trabalho, com divulgação do trabalho dele. O que realmente não aconteceu, porque eu acredito que ele não ia querer fazer uma divulgação de um trabalho mal feito. Por isso que você tirou as fotos? E ele me pedia fotos de faixa coroa e eu não tinha fotos de faixa coroa pós-cirurgia, só tinha antes da cirurgia. Então, acho que não seria válido para ele isso. E ele me pediu fotos, que eu fosse lá tirar fotos com a equipe dele, com ele. E como eu tinha um contrato, eu fui, porque ele poderia me processar. Então, eu fui e tirei essas fotos com ele. Tinha um contrato. Então, ele fez a cirurgia em troca de propaganda. Ele faz isso com outras meninas também? Sim. Você conhece outros casos? Conheço. E também mal-sucedidos? Conheço. O que, por exemplo? Não vou citar nomes. Ok, mas só o que aconteceu. Cirurgia no nariz, de que não deu certo, várias pessoas. Cirurgias, milhões de cirurgias e outras pessoas que eu não conheço, assim, que vêm me procurar hoje e falar, olha, realmente, eu fiz uma cirurgia, fiz a segunda, fiquei com problema de respiração, ele queria continuar fazendo em mim, eu nunca mais apareci na clínica porque eu tenho medo. Qual o comportamento dele em relação a essas outras misses, mulheres, enfim, que não tiveram uma cirurgia bem sucedida, vamos dizer assim? Ele trata como se nada tivesse acontecido. Eu adoro essa pessoa, ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, torci muito por ela, faz isso. E o seu orientador não sabia desses outros casos anteriores? Sabia. E mesmo assim ele insistiu em levar? Mesmo assim me levou. E ele não te contou antes de você fazer? Não. Só depois? Não, tanto que ele me levou O Edu tem uma pergunta. Sábado, quarta-feira eu estava na clínica, não tive nem tempo de saber. Eu não era modelo, eu não era miss, não era nada, então eu não conhecia esse mundo. A Bruna contou agora para a Cris Flores que ela assinou um contrato com o médico que fez essa cirurgia no Rio Grande do Sul e que a forma, contrato que normalmente você faz, enfim, com algum procedimento, ela fez uma permuta com o médico. Isso se chama permuta, que é o termo que se usa para qualquer tipo de troca. Quando você não usa a questão financeira, não usa o dinheiro para pagar o trabalho, você faz uma permuta, que é uma troca. O médico daria a cirurgia e a Bruna, com a exposição, Miss Rio Grande do Sul, quem sabe Miss Brasil, diria que todo o rosto, o corpo, enfim, acho que era isso que estava lá, que tinha sido ele que tinha feito. Exatamente. E quando ele disse para você, ele afirmou que você estava aqui hoje para se autopromover, o que você tem a dizer agora? Porque eu não sabia desse detalhe do contrato, desta permuta. Não, como é que eu vou me autopromover? Eu acho que eu não tenho necessidade nenhuma de me autopromover e querer a piedade e a pena dos outros, sabe? Porque o estado que eu tô não é para me mostrar, sabe? Eu quero realmente alertar. Não é querer me promover por causa disso, porque eu acho que nenhuma pessoa gostaria de se promover desse tipo, né? Nesse estado. Você paga um preço alto por isso, né? Muito alto. Bruna, com quem você conta hoje, Bruna? Quem é o seu apoio, Bruna? Minha família sempre me apoiou. Sempre esteve do meu lado e me ajudou em tudo. Meus amigos e somente essas pessoas. Porque quem eu deveria contar nesse reinado, nesse ano, para me ajudar em todas as questões do mundo de Miss, sumiu. Alguém do concurso te apoiou, pelo menos? Porque o seu coordenador parece que não, né? Ninguém te procurou? Ninguém. Mas é questão assim, o Miss Rio Grande do Sul é de uma outra emissora. E a emissora lá no Rio Grande do Sul tem uma imagem de mim como se eu fosse uma Miss que meio reclusa, que não ia, sabe? Só que na realidade eu não recebi esses convites de festas de final de ano, de milhões de coisas, de eventos do próprio Miss Rio Grande do Sul. Eu não recebia, então eu não ia porque eu não sabia. Você disse que entregou a faixa, você recusou o título ou você passou já para uma outra moça? Já passei para uma outra moça. Eu cumpri o meu reinado
O que você fez no reinado? O que uma Miss Rio Grande do Sul faz? Só pra gente entender. Eu teria que ir em eventos, fazer campanhas publicitárias, participar de... é um cargo público. É um cargo público, então eu teria que estar expondo a minha imagem como a beleza do meu estado. Diante desse problema? Diante desse problema, eu fui escondida. Por quem? Pelo meu coordenador. E por que ele estava com tanto medo, queria tanto te esconder? Eu acredito que ele não quis me expor porque ele ia acabar um pouco com a imagem dele. Porque todo mundo desse mundo sabe que ele é meio fanático por cirurgia plástica. E ele acaba fazendo e transformando. Preparou nesses anos todos. Todas elas passaram por cirurgia plástica? Todas. E todas elas com este mesmo número de procedimentos cirúrgicos? Porque você fez prótese mamária, você fez a lipo, rinoplastia, a bochecha do rosto. Que ele botou sem eu saber, eu não pedi. O médico mencionou um enxerto que foi feito no seu bumbum também? Ele tirou gordura da minha lipoaspiração e colocou no meu bumbum. Botox também, né? Botox. O botox. O que mais ele pediu para ser feito no seu corpo? Ele queria que eu fizesse, ele e o Evandro juntamente queriam que eu fizesse preenchimento nos lábios, coisa Nossa, que... você tem um lábio Você fez? Não, Graças nunca a faria, Deus, porque imagina, se eu fizesse, eu já tenho um lábio grande, ia ficar enorme, ia ficar completamente desproporcional. Bruna, eu queria aproveitar e passar para você, eu estava lá no computador vendo os e-mails, chegaram milhares de e-mails nas últimas horas, que a gente já está falando sobre esse assunto há algum tempo. Primeira coisa, muitos pais estão mandando e-mails para cá agradecendo a gente estar tocando nesse assunto, porque jovens, muitas vezes adolescentes, querem ficar igual determinado ator, determinada atriz, ou apresentador, ou apresentadora, e querem simplesmente fazer cirurgia. Muitos também falaram das facilidades que essas clínicas estão dando para fazer esse tipo de cirurgia. Pagamento em 24 vezes, sem juros, sem correção. Consórcio, né? Alguns, você pode comparar como se estivesse comprando um móvel para sua casa, porque oferece planos a longa distância. E casos de pessoas que passaram pela mesma situação que você, muitas com outros médicos em outros estados, e muitas vezes não têm coragem de expor essa situação, para não se expor perante ao público, e muitos escreveram falando assim, a gente não vai... As pessoas não vão acreditar porque determinado médico é conceituado, tem todos os requisitos, então... Deixa eu aproveitar isso que você falou, Edu. Isso é fundamental, isso que você acabou de dizer. Muita gente não vai acreditar, então eu não vou ter como me defender. E é por isso... Agora eu quero fazer uma pergunta para o doutor Daniel. Daqui a pouco eu quero mostrar o que o coordenador da Bruna disse. A Bruna contou como foi esse processo, o convencimento em relação à cirurgia. Ela contou aqui o que aconteceu com ela. Daqui a pouco a gente vai ouvir o coordenador. Mas eu quero fazer uma pergunta para o doutor Daniel em relação às fotos, porque essa é uma questão que a Cris e a Ana levantaram e que eu acho fundamental como orientação, doutor. A gente sabe que antes de um procedimento são feitas algumas fotos, que não são fotos produzidas assim, maquiagem, é a foto exatamente de como a pessoa é. E a foto é feita também depois do procedimento. Eu acho que isso é fundamental, que o paciente exija essas fotos e tenha essas fotos com ele. Isso é uma proteção, uma defesa, não é, doutor? Com certeza. As fotos, tanto do pré-operatório como do pós-operatório, fazem parte do prontuário clínico do paciente, que o paciente pode ter acesso a esse prontuário no momento em que ele desejar. Isso é uma proteção, desculpa, Bruno, é uma proteção para os dois, né? Para o médico? Tanto para o médico como para o paciente também. Sim, como todos. E você não tem? Você tem as fotos, Bruno? Essas fotos que a gente está dizendo? Você pediu? Você pediu? Pedi, mas não me enviaram. E nem a mesma coisa, o contrato, não tem. Esse contrato, o seu agente, empresário, organizador do evento lá do Sul, ele nunca te deu essa informação? Quando você chegou a pedir para ele isso? Porque ele teria o dever, como responsável, de te passar uma cópia disso. Na realidade, eu não tive a oportunidade de conversar com ele, porque ele não me atende, ele não me liga. Durante o meu ano inteiro, se eu vi o Evandro Razi umas 10, 15 vezes, foi muito. Ele realmente ia na minha casa me buscar para eu fazer uma entrevista nas televisões locais. E essas coisas do tipo, a gente realmente não teve um contato, porque ele
se afastou. Bruno, antes da gente mostrar o que o Evandro disse na reportagem, eu só queria terminar essa questão da foto e te perguntar se você pretende, se você já pediu, já foi à justiça, enfim, você já fez algum movimento para ter essas fotos, para poder provar tudo isso que você está dizendo, que aí qualquer outra versão, eu imagino que com as fotos está descartada. Você já pediu isso? Você já fez algum movimento nesse sentido? A gente está movendo isso agora, querendo pegar esse material que eu deveria ter, acho que sem problema nenhum, acho que não precisaria entrar na justiça para pegar esse material que é meu direito. O médico não quer te dar isso? Ele se negou? Tanto que ele não passou as fotos aqui, as fotos são minhas, eu acho que eu tenho todo o direito de falar se eu quero ou não que essas fotos sejam expostas. Doutor Daniel, isso é um fato. Isso é um fato. Ela tem direito a isso, tem direito à divulgação dessas fotos. Tem direito às fotos. As fotos são delas. Não digo especificamente para ela, mas para qualquer paciente. Ela pode chegar no consultório, pedir o prontuário médico dela, pedir essas fotografias, pedir a avaliação por escrito do médico do que aconteceu do procedimento? Sim. Ele tem obrigação de passar isso? Agora, doutor Daniel, diante da negativa do médico, o que a Bruna pode fazer? Acionar na justiça, que nem ela está fazendo, ela deve procurar o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. O que ela deve fazer nesse momento? Bom, como não existe mais essa relação médico-paciente, ela deve procurar os órgãos cabíveis, que seria o Conselho Regional de Medicina do estado dela. Você já fez isso, Bruna? Não, ainda não. E o Evandro, hein, Bruna? Porque eu sei que o Celso daqui a pouquinho vai colocar aqui pra gente novamente, né? O Celso falou... na reportagem ele deu uma entrevista pra gente, a gente tem esse trecho, porque isso está sendo muito falado aqui, a Bruna está contando como tudo aconteceu, então é importante a gente ouvir todo mundo. Sem dúvida nenhuma. E também, Evandro, se quiser ligar pra cá, as portas abertas também pra você. Você vai processá-lo? Você já está processando o Evandro? Na realidade, eu não estou processando ninguém ainda. Estou vendo com meus advogados, buscando provas, reunindo todas as provas possíveis para poder anexar. Eu não entrei na justiça ainda, mas eu quero processar o médico e o Evandro, não somente pela cirurgia plástica, porque eu acho que o Evandro ele não tem culpa na cirurgia, mas ele tem culpa em outras coisas, como muitos danos materiais. E ele pode ser uma testemunha-chave também, porque segundo você disse, ele assistiu essa cirurgia, né? Agora, doutor Daniel, hoje, vendo a Bruna da maneira que ela está fazendo a bioplastia, ela só deve fazer a bioplastia ou ela pode fazer um outro procedimento cirúrgico, até para corrigir o problema, na verdade, de respiração que ela tem, porque como a Ana bem disse, a gente que está do lado aqui percebe que ela está respirando com muita dificuldade. Claro. A bioplastia, hoje, ela vai ajudar a tratar a parte estética do resultado da cirurgia. Mas a parte funcional, ela só vai conseguir melhorar através de um outro procedimento cirúrgico, não para tratar a parte estética, mas sim a parte funcional do nariz. Reconstruir essa parte funcional que pode ter sido alterada durante o procedimento cirúrgico. Mas eu fico com medo de fazer uma outra cirurgia e reverter tudo que eu já consegui melhorar na minha aparência. Está traumatizada. Com certeza. Antes da gente encerrar essa discussão, eu só queria, como eu prometi para o telespectador, mais uma vez a gente colocar e posicionar aqui o que disse o Evandro na reportagem, por favor. Ninguém é induzido, você tem que fazer esse tipo de cirurgia, né? As missas são maiores de idade, isso diz no regulamento. Você participa de um concurso, né? A idade é entre 18 e 26 anos. Você é responsável pelos seus atos. Obviamente que nós, coordenadores e preparadores, nós passamos informações que existe hoje tecnologia avançada na medicina estética, né? Para você chegar a buscar a perfeição. Bruna. Então, por que ele me levou 4, 5 dias depois na clínica do Dr. Halley? Não entendo. Pergunta que você faz. Não entendo por que ele me levou tão rápido nessa clínica. Por que ele não me deixou pensar, me orientou de todas as maneiras. Eu ganhei no sábado, no domingo a gente voltava de Gramado no carro, ele já me falava de cirurgia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe? Eu agradeço bastante a participação da Bruna. A Bruna ajudou muitos telespectadores a respeitarem, ajudou você a entender o que é a cirurgia plástica. E eu agradeço também muito ao Dr. Daniel. Dr. Daniel, muito obrigado. Essa é uma discussão muito importante. Você viu pelos e-mails que a gente recebeu, o Edu acabou de dizer isso, você viu aqui pela discussão que nós tivemos. Obrigado a todos.